Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje para falar sobre investimentos, só que de uma forma bem básica, com 4 pilares para você melhorar a sua vida financeira, melhorar a sua situação financeira. Então o intuito do vídeo é passar por esses 4 pilares, começando pelo primeiro, dívidas. Evite a todo custo as dívidas. É uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando está ajeitando nossa situação financeira, quando está começando a pensar em investimentos, é olhar para as dívidas. Você tem dívida? Não tem dívida? Você se tornou inadimplente ou não? Se tornou inadimplente, é buscar renegociar, buscar pagar essa dívida com renegociação. Se você não é um inadimplente, se você tem dívidas, mas essas dívidas são pequenas, cabem dentro do teu orçamento, dentro do teu bolso, digamos assim, seria sempre o recomendável pagar elas o quanto antes, vindo daquelas dívidas que têm o juro mais alto, até você chegar a pagar as dívidas que têm o juro mais baixo. Até porque, se alguma coisa acontecer, que você não tiver mais a mesma renda entrando por algum motivo, ou algum aumento de gastos imprevistos em um determinado momento da vida, se você tiver com uma dívida com juros altíssimos e deixar de pagar ela por um desses motivos listados, você vai se endividar cada vez mais. Então, no momento que você tem a dívida, esse primeiro pilar, então, vai pagando as dívidas. Não impede que você possa investir já ao mesmo tempo, mas é claro, depende de um cálculo aí para ser feito, para você ver o quanto que você pode pagar dessa dívida, o quanto que você pode diminuir dela para ela ser menos onerosa, né? Custar menos dentro do teu orçamento, e pensando também nos investimentos a médio, longo, curto prazo, para que não essa dívida não aumente, mas ao mesmo tempo você não fique sem investir. O segundo pilar, então, gente, para a gente fazer essa reorganização financeira na nossa vida, depois de que olhou para as dívidas, se tem ou não tem, procurar pagá-las, o segundo pilar, a segunda coisa aqui, é olhar para os gastos. Sim, para os gastos. Ah, como assim? Não é para a receita, não é para o dinheiro que entra. Não, os gastos são muito importantes, pessoal. Não o gasto, mas aprender a pensar sobre os gastos, a fazer gastos consciente. Se você fizer gastos, compras, num consumo por impulso, provavelmente você vai cair lá no primeiro pilar, no problema dele, que é entrar em dívida. E a gente já viu, a gente quer evitar isso. Então, pensar os gastos é importante. Como que eu posso reduzir na compra do mercado, em energia elétrica ou em qualquer outra conta que eu já tenho, que eu já pago? Ah, eu pago, sei lá, R$ 110 para conta de internet. Será que eu não posso pagar 100, 90, dependendo ali de uma negociação, de uma espécie de buscar ali, como se fosse, entre aspas, uma licitação, né? De buscar orçamento em várias empresas que oferecem o mesmo serviço ou o mesmo produto. São formas de pensar gastos de forma mais consciente, mais eficiente, para tentar otimizar o seu dinheiro. Gastar o menor dinheiro possível dentro de uma, dentro de uma organização mais eficiente das suas receitas em relação a esses gastos, né? E aí a gente vai para o terceiro pilar, que aí sim é a renda. É o fazer esse orçamento, né? Tu tem os gastos e tu tem a renda que entra, a renda principal que entra no teu salário, seja qual for a tua renda. E aí pensar na renda, já que eu já pensei nos gastos e otimizei ao máximo para que esses gastos sejam diminuídos dentro do peso que eles têm em porcentagem daquilo que eu ganho, e eu olho para minha renda, bom, será que eu consigo otimizar essa renda? Será que eu consigo me qualificar para ganhar ainda mais na atividade profissional que eu estou? Será que eu consigo fazer uma renda extra para conseguir complementar essa minha renda principal e assim potencializar os meus investimentos ou potencializar minha quitação de dívidas para que eu possa mais tarde, então, me voltar mais 100% a pensar no meu médio e longo prazo com esses investimentos? Então, essa questão da renda, já depois de ter pensado a questão da otimização dos gastos,
A renda é esse terceiro pilar e muito importante para a gente pensar. E aí, pensando as duas coisas juntas, é o orçamento, né? O quanto de renda que eu tenho que fazer, falando de renda extra, caso essa minha renda seja compatível exatamente com meus gastos ou menor que os meus gastos. Então, eu vou ter que fazer uma renda extra para conseguir complementar, suprir esses gastos, né? Pensando já na diminuição deles também, que é o pilar anterior, e fazer sobrar dinheiro para o nosso futuro a curto, médio e longo prazo, que aí é pensando nos investimentos. Investimentos esses que é o nosso, esses investimentos são o nosso quarto pilar. Primeiro pilar, a questão das dívidas, a gente buscar evitar dívidas ou pagar as dívidas que temos. Segundo pilar, então, é a questão dos gastos, pensar sobre os nossos gastos e tentar diminuí-los ao máximo possível. Terceiro, que é a receita, olhar para a minha receita em relação a esses gastos e ver se eu consigo aumentar essa receita principal ou até mesmo gerar novas receitas, como renda extra, uma receita secundária que seja equivalente à principal. E, por último, os investimentos. Porque se eu pensei nisso tudo e agora eu faço sobrar uma grana interessante para pensar nos meus objetivos, o que eu quero fazer agora para minha qualidade de vida melhorar nesse momento e para médio e longo prazo também, então, nada mais justo do que pensar nisso. E para pensar em investimentos, obviamente, primeiro a gente já tem que ter alicerçado ou estar já estruturando uma reserva de emergência. Esse é o primeiro investimento que a gente tem que fazer em reserva de emergência, que basicamente são investimentos em ativos de renda fixa, principalmente, né? E que tem uma liquidez muito alta. Aliás, se acontecer uma emergência, você tem que acessar esse dinheiro o quanto antes. Só que não só montar reserva de emergência, a gente também tem que pensar em outros investimentos. A gente tem que diversificar a nossa carteira de investimentos. Pensar em outras modalidades de renda fixa, pensar na renda variável e montar uma carteira que consiga blindar o teu patrimônio que você está construindo de possíveis problemas que possam acontecer no mercado, crise, desvalorização do câmbio, taxa Selic muito alta ou muito baixa, enfim, qualquer problema que possa ocorrer no mercado financeiro e que possa afetar o teu investimento se ele está alocado somente em um lugar, então é importante você distribuir os teus investimentos em vários ativos de riscos diferentes, de modalidades diferentes, mas também pensando aí nessa diversificação para o longo prazo, para você não só atingir os seus objetivos aqui e agora, mas você pensar numa tranquilidade lá na frente, uma complementação da aposentadoria ou sua independência financeira, seja qual for o seu objetivo. É isso aí, galera. Então, esses foram 4 pilares para a gente reorganizar e dar um jeito na nossa vida financeira. Recapitulando mais uma vez, a questão das dívidas, se afastar de dívidas, quitar as dívidas. Segundo, pensar nos gastos, tentar diminuir eles ao máximo. Terceiro, a receita. Será que eu consigo aumentar minha receita? Será que eu consigo fazer renda extra para fazer sobrar mais um dinheiro pensando nos meus objetivos? E por último, os investimentos, desde o mais básico em renda fixa com alta liquidez, para pensar na construção da nossa reserva de emergência, que eu também gosto de chamar de oportunidade, reserva de oportunidade também, e a diversificação e alocação em outros ativos mais para o futuro. Esse vídeo é um vídeo resumo com esses 4 pilares. Daqui para frente nós vamos colocar no canal outros vídeos dando mais detalhes sobre cada um desses 4 pilares. Vai ter vídeo para falar um pouco mais sobre a questão das dívidas, a questão dos gastos, a questão de renda extra e a questão dos investimentos, onde a gente vai entrar mais a fundo nessa questão da reserva de emergência, CDB, vários tipos de ativos, até chegar na tão sonhada independência financeira, que é o objetivo de repente de alguns aqui no canal, ou de uma complementação de uma aposentadoria futura, onde a gente vai pensar outros ativos, em que ativos pensar para esses objetivos. Se você está gostando do conteúdo aqui do canal, a gente pede para se inscrever, para curtir o vídeo, compartilhar com quem mais possa interessar esse tipo de conteúdo. Clica também no sininho para ativar as notificações. Até a próxima. Valeu!